volta com o Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a coordenadora administrativa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Elaine Canuto. Coordenadora, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth. É um prazer estar aqui, um prazer reencontrá-la também. É verdade, é um grande reencontro. Fomos colegas de colégio lá nos idos de Caicó. Alegria recebê-la aqui, Elaine. Para mim também. Elaine Canuto, mediação de conflito em várias esferas e como um novo instrumento de resolução. Como é que a senhora avalia isso? A sociedade acordou para de que forma vinham sendo resolvendo os conflitos, né? É comum que todas as comunidades, as sociedades, os países que passaram por colonização, eles entreguem a um terceiro o poder de resolver suas vidas, né? Então isso vem desde a nossa colonização. Primeiro os europeus vieram, passaram muito tempo para decidir se os índios eram gente ou não. Depois que decidiram que eram gente, disseram, olha, agora a gente vai lhe colonizar, lhe catequizar. E essa é uma forma, né, que assim, é cultural, que nós entreguemos a um terceiro a forma, o poder de resolver os nossos conflitos. A mediação, ela vem para devolver à sociedade o poder de resolver suas vidas. E aí a mediação, eu digo que não é só um método de resolução de conflitos, mas ela é uma teoria social de convivência comunitária, em que a gente cuida do ser humano como um todo. O que aparece para a gente como conflito é motivado por coisas que não nos aparecem, né? Que as pessoas não dizem. E através da técnica de resolução de conflitos, a gente faz perguntas em que os reais motivos aparecem e a gente trata os reais motivos para que as pessoas, acessando a razão por que entram em conflito, elas tenham a solução que vai deixá-la satisfeita, satisfazer a necessidade que ela busca satisfazer, às vezes brigando. E hoje você trabalha isso no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Mas a mediação, na verdade, a gente estava conversando antes de entrar no ar, a mediação, na verdade, ela é tratada também como uma cultura até na escola, que também uma instituição da qual você faz parte leva isso, né, Elaine? Isso, a mediação ela pode ser implantada em qualquer âmbito onde haja convivência, né? Desde a nossa casa, a gente pode implantar a mediação e inclusive na escola. E por que é tão importante que aconteça na escola, né? Eu vou contar a história de dois defensores públicos argentinos que começaram a perceber que todas as questões que chegavam para eles no judiciário, para eles defender essas adolescentes no judiciário, eram desdobramentos de questões que não foram resolvidas na infância, na escola. E aí isso ia, como a gente diz, o conflito ia escalando e isso terminava numa violência maior e num processo judicial. Então, essa comunidade, que é a Semaju, ela tem um objetivo social, que é capacitar as crianças com mediação de conflitos para que a futura geração seja uma geração mediadora, uma geração que sente para conversar ao invés de judicializar ou resolver as coisas na violência, né? E a gente diz também, Ana Ruth, que capacitando as crianças com mediação, eles vão fazer com os pais aquilo que fizeram em relação ao trânsito. Então eu lembro que a escola do meu filho deu um bloco de multa para ele, para todas as vezes que eu fizesse uma infração no trânsito, ele me multar, né? E com mediação a gente faz a mesma coisa. Todas as vezes que a criança chega em casa e vê pai e mãe brigando, ou vê primos brigando, eles dizem, olha, existe uma outra forma, está sendo multado, existe uma outra forma, vamos sentar para conversar. Você está agindo assim em razão disso, e aí a criança é capacitada para identificar a real necessidade e a real motivação que leva as pessoas a entrarem em conflito. No caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a sua atuação, quer dizer, você já atua na segunda instância de um processo que foi judicializado, que já teve uma sentença, seja para um ou para outro. Torna-se mais complicado mediar nessa instância? Com certeza, a gente já recebe uma parte vencedora, né, e a outra que está em desvantagem. Então, colocar essas pessoas para negociar é um pouquinho mais difícil, mas tem uma técnica para isso, em que a gente coloca as pessoas para pensar, né, em relação ao resultado que tem e se vale a pena prosseguir com o processo ou se vale a pena, ou o melhor resultado seria um resultado, uma solução negociada. E aí, através de perguntas, e a gente trabalha, a nossa ferramenta de trabalho é a comunicação, né, e através de perguntas reflexivas, a gente leva as pessoas a
a colocar-se em situação de negociação. Em alguns casos, é melhor que as pessoas esperem o resultado da sentença judicial, né, do acórdão e o trânsito julgado até o STF. Outros, e eu digo que a maioria, é melhor sentar para negociar. Elane, Natal vai sediar um evento nesse foco da mediação. Quando é que vai ocorrer? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse evento. É um evento de mediação e justiça restaurativa que vai acontecer nos dias 9 e 10 de maio, em que o nosso público-alvo é toda a comunidade que trabalha com resolução de conflitos na escola, no sistema de socioeducação, nas famílias, no escritório de advocacia, os mediadores, conciliadores, advogados, juízes, estudantes de psicologia, né, que é um público que trabalha muito porque tem a ferramenta da escuta, né, da escuta qualificada muito bem desenvolvida. Então, todo esse público é nosso público-alvo. E esse evento vai acontecer 2 dias de congresso e na semana seguinte mini cursos de capacitação. É bom que se diga todos gratuitos, né? Então eu acredito que vai ser bem concorrido. Normalmente quando a gente lança um evento nessa área, as inscrições, as vagas esgotam, e esse então que vai ter um público de professores, né? O corpo técnico é um corpo muito qualificado, são especialistas na área que vêm de alguns países, vem Argentina, México e Líbia. A gente vai ter 4 argentinos, uma mexicana e um líbio que são especialistas nessa área, que implantaram programas de mediação escolar, de justiça restaurativa juvenil, de mediação penal e de comportamento não verbal. Vem uma argentina que vai falar de comportamento não verbal com técnicas de identificação de mentira que é utilizada pelo FBI, que são utilizadas pelo FBI, né? E por que isso é importante na mediação, né? Porque na mediação, como eu disse, a nossa ferramenta de trabalho é a comunicação e 90% da nossa comunicação é não verbal. Então, a gente precisa entender toda a mensagem que as partes que estão sendo mediadas passam para a gente, e só 7% da mensagem é a linguagem verbal. O restante é o comportamento não verbal, e ela vem para nos brindar com a capacitação nesse sentido, e que também é importante para todo mundo que trabalha com instrução criminal. As inscrições para esse evento, elas estão abertas já, e como é que se faz? A gente vai abrir na próxima semana, vai ser divulgado no site do Tribunal. Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, exatamente. Então vai estar disponível para o público interessado, tanto que queira se inscrever no Congresso, como que queira participar individualmente de um desses minicursos. Elane Canuto, coordenadora do Núcleo de Solução de Conflitos. Alegria recebê-la aqui, Elane. Para mim também. Eu agradeço o espaço de divulgação, Ana Ruth, e quero dizer que estou à disposição para sempre que queira divulgar a mediação, a população, a sociedade precisa conhecer que existe um método que traz qualidade nos relacionamentos. E aí esse método, essas pessoas, esses profissionais estão à disposição da sociedade para serem buscados e ajudá-los. Obrigada, boa noite. Obrigada a você. A gente vai ficando por aqui. A você, excelente noite. Fique agora na companhia do Jornal da Band. Até amanhã.